né? Na verdade, hoje o nosso principal tema é sobre como emagrecer, né, de forma saudável, sem colocar em risco sua saúde e que possa gerar excelentes resultados. Esse é o grande tema. Então, né, eu primeiramente vou cumprimentar vocês, né? Gostaria de conhecer vocês, né? Então, conforme o pessoal for entrando aí, deixa um oi, fala de onde que é, né? Queria cumprimentar o Luiz Tsukasi, que entrou, a Sheila Ito Hashimoto, o Michael Ueda, o Márcio Almeida. Gente, obrigado aí, né, por vocês terem entrado, tá? Vamos curtir a página do Portal Me, tá? Para quem ainda não curtiu a página, né, pode curtir a página lá, tá? Que vai ser bem legal. Michele Ueda, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Eu faço parte da Nutrix, tá? O que é a Nutrix hoje no Japão, né? A gente trabalha com emagrecimento, né? E com informações para a comunidade. E hoje, né, eu vim aqui falar através do Portal Me sobre esse emagrecimento, né, tão importante. E vou passar algumas dicas, alguns detalhes, né? Então eu queria dizer para vocês que se alguém tiver alguma dúvida, né, alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer, tá? Sem problema nenhum, eu estou aqui, né, para responder, para ajudar vocês, tá? Vamos trocar um bate-papo, né? Trocar informações aí, que isso é muito importante, tá? Então, eu queria começar, olha, vamos lá, mais um pouquinho, entrou mais gente. Vamos lá, Fabiana Tsukasi. Olá, boa noite, Michael, tudo bem? Né? Então, gente, né, obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo live aqui no Portal Me, né? Se você ainda não curtiu a página do Portal Me, curte lá. E só lembrando, né, que essa live aqui é um presente do Portal Me para vocês, tá? Em comemoração aos 10 anos de Portal Me, tá bom? Então, para quem não curtiu ainda, curte lá a página lá, tem bastante informação, bastante conteúdo. E para quem quiser informações também relevantes, né, sobre alimentação, a parte emocional, curte a página da Nutrix também, tá? Tá sim lá no Facebook, é só procurar. Lá tem bastante informação relevante para vocês também, tá? Então vai ser bem legal, acho que a experiência que a gente vai ter hoje e as informações que vocês vão ter aqui vão ser bastante relevantes, acho que vocês vão conseguir colocar em prática na vida de vocês rapidamente, né? E eu vou começar a falar sobre o tema. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só fazer aí a pergunta, tá bom, gente? Então, para começar, né, eu queria dizer para vocês quais são os principais pilares de uma boa saúde. E aí vocês vão entender que esses pilares da boa saúde estão inteiramente relacionados com a obesidade, né? Se nós tivermos esses três pilares em ordem, nós conseguimos ter uma vida saudável e, consequentemente, vamos evitar a obesidade. Lembrando que hoje a obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá bom? É um dos principais problemas de saúde pública no mundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, quase 60% da população norte-americana já são taxados de obesos e sobrepeso, tá? Dentro dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um número de 400 milhões de pessoas lá dentro da América e que mais da metade da população já tem sobrepeso ou obesidade. Lembrando que a obesidade também ela vem acompanhada do quê? De algumas questões assim, relacionadas à saúde, como, por exemplo, a resistência insulínica, né? E, vamos lá. Ah, a Kiko Kamei fez uma pergunta se eu sou nutricionista. Sim, a Kiko, eu sou nutricionista, tá? Eu vou repetir, acho que o pessoal, eu falei bem no comecinho, né? Então eu vou repetir só para quem já entrou, né? E aí a gente dá continuidade. Mas assim, a Kiko, eu sou nutricionista, tá? Eu sou formado em nutrição e personal trainer pela IFBB Propta Japão, tá? E também tenho certificação em nutrição e suplementação esportiva pelo Centro de Inovação e Tecnologia do Barcelona Futebol Clube, tá bom? Para que vocês possam me conhecer melhor assim, tá? E a gente ficar mais íntimos, né? Ok? Então, pessoal,
continuando, né, como eu estava falando, né, sobre a obesidade, hoje a obesidade ela é uma situação de saúde pública, mas nós aqui no Japão, de fato, o que nós podemos fazer para emagrecer de forma saudável e sem colocar em risco a nossa saúde? Porque emagrecer é fácil, qualquer pessoa pode emagrecer, mas o grande foco é emagrecer com saúde, né? Essa é a grande questão. E é nesse ponto que eu vou comentar hoje com vocês, tá? E eu só vou dar mais um alô aqui pro pessoal, tá? Para Kiko Kamei, para o Júnior de Oliveira que entrou, né? Para Jaqueline Moriguchi, para o Rafael Yukie, tá? Boa noite para vocês. Para Regiane Yoshiro, que acabou de entrar, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, tá? Hoje a live é sobre emagrecimento e saúde, tá? Então, pessoal, eu vou falar para vocês rapidamente sobre os 3 pilares, né? Então, para que vocês possam entender esses 3 pilares de forma bem simples e sistêmica, vamos entender assim. Imagine uma corrente, tá? E você vai esticar essa corrente. A corrente é formada por elos, cheio de elos. Se eu esticar essa corrente numa ponta e esticar a outra parte, onde essa corrente vai estourar? Vocês saberiam me dizer? Então vamos lá. A corrente ela vai estourar onde o elo é mais fraco, né? Então nós hoje, né, principalmente nós da Nutrix, nós trabalhamos com esses 3 pilares. Um dos pilares é a nutrição, né? Então se você tem um elo fraco da nutrição, é ali que essa corrente vai estourar. Outro elo que nós trabalhamos é o elo do comportamento, do psicológico, do emocional, tá? Esse outro elo é tão importante quanto a nutrição, porque se você não está motivada, se você não está preparada para entrar numa dieta, para um emagrecimento saudável, né, a sua chance de você parar é muito grande, tá bom? E o outro, né, assim, nosso outro grande elo é o que? É a atividade física. Então, nós temos 3 elos: atividade física, comportamento e emocional e a parte nutricional. Esses 3 elos, eles fazem o quê? Eles são o fundamento do que? De uma boa saúde. Não adianta nada você se alimentar bem, de você fazer atividade física, mas se o seu emocional está fraco, provavelmente você vai chegar até uma parte e vai parar. Sabe aquela dieta que a pessoa começa e logo depois de uma semana, 2 semanas ela já para? Então, provavelmente essa pessoa está com o emocional fraco, né? E o que que nós temos a oferecer? Nós temos muitas vantagens a oferecer quando a gente trabalha o lado emocional. A gente fica mais resiliente, a gente está mais adaptado a aceitar hábitos, mudanças na nossa vida, mas também não adianta nada nós estarmos com o quê? A parte emocional forte, mas a nossa parte nutricional fraca. Não adianta nada você estar emocionalmente querendo emagrecer, tá? De você estar fazendo atividade física, mas se você não se alimenta de forma correta, se você não tem hábitos saudáveis de vida que te levem ao quê? Ao emagrecimento e a não à obesidade, tá? Então esses são pontos importantes. Mas vamos lá, eu vou dar mais um oi pro pessoal que acabou de entrar, tá bom? Pro Rogina, o Milton, para Adriana, para Mayumi Miyasato, para Lilian Lieko, né? Para Elza, para Mayumi, para Kenita, né? Para Kiko, né? Boa noite, pessoal. A Patrícia Naomi também entrou, para Deb Gaffo, para Melissa. Boa noite, pessoal. Obrigado para vocês que entraram na live, tá? Curte aí a página do Portal Me, também se você quiser curtir a página da Nutrix, entra lá, tem bastante informação relevante, bastante conteúdo para vocês, tá bom? E o nosso tema hoje aqui nessa live é sobre emagrecimento, tá? Como emagrecer de forma saudável sem colocar em risco sua saúde, tá bom? Então, gente, como eu estava falando, né, esses 3 pilares, eles são fundamentais para bom emagrecimento e para a gente manter, né, o nosso peso adequado, tá? Só que para vocês entenderem isso de forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais profunda, só que de forma um pouco mais sistêmica também, é interessante a gente falar sobre hoje a nutrição personalizada, porque a nutrição personalizada ela é capaz de otimizar os seus resultados
no emagrecimento saudável, tá? Sem colocar em risco sua saúde, que esse é o grande tema. Então, dentro da nutrição personalizada, nós trabalhamos com dois principais fatores, que é o epigenético e o nutrigenético, tá? O que quer dizer isso, né? Esses palavrões assim, né? A nutrigenética é aquilo que nós comemos e que tem a capacidade de ativar ou suprimir alguns genes no nosso corpo. Então, hoje a gente sabe que existem genes relacionados à obesidade. Então, quando a gente fala em nutrição personalizada e na nutrigenética, nós estamos falando de incluir no seu hábito, na sua rotina, alimentos que vão ativar os genes de uma boa saúde e os genes do emagrecimento. Isso é possível? Sim, é possível. E hoje nós trabalhamos com isso, através da nutrigenética, que é esse o termo, tá bom? E a epigenética. O que é epigenética? Esse é outro palavrão. A epigenética é o meio em que nós estamos, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um hábito de vida de fumar, você está num ambiente poluído, se você está num ambiente altamente tóxico, né? Esse ambiente, ele tem a capacidade, tá bom? De fazer o quê? De modular os seus genes, de fazer com que você tenha ou não saúde, né? Então, a epigenética trabalha nesse sentido, tá bom? De ativar ou desativar os genes. E a nutrição também, alimentos que ativam ou desativam os genes. Tendo isso em mente, fica mais fácil para vocês entenderem agora a importância da alimentação e do nosso meio ambiente, das pessoas que convivem com a gente, daquilo que a gente ingere, dos nossos hábitos de vida, tá? Tudo isso é importante, tá bom? A Isabel Shiga, o que você acha dessas academias que estão fazendo aulas sem nenhuma formação aqui no Japão? Tem aos montes de pessoas sem preparação nenhuma e dando aulas. Realmente, Isabel, isso aqui no Japão é um problema, tá? Porque, na verdade, hoje o que acontece é que as pessoas elas não estão qualificadas, né, para dar o quê? Informações. Então, às vezes, você vai na academia, você tem um staff apenas. Você não tem dentro da academia um personal trainer que vai ser capaz de te orientar, te olhar e ver as suas deficiências e te ajudar o quê? A melhorar, né? Normalmente esses staffs da maioria, né, das academias japonesas, eles estão lá apenas para ensinar a usar as máquinas, né? Eles não estão habilitados a te passar um treino, entendeu? A ver quais são os seus problemas biomecânicos, né? Eles não olham a sua fisiologia, e isso é um problema, porque assim, para você que, por exemplo, quer emagrecer através da atividade física, você não concorda que uma atividade física bem feita, vendo as suas necessidades e vendo aquilo que realmente você precisa e adaptando para o seu estilo, né, para o seu ritmo, você vai ter muito mais condições de ter resultados melhores do que simplesmente eu ir lá e te ensinar a usar um aparelho e falar, olha, é assim que faz aí, 3 séries com 10 repetições. A gente sabe, né, hoje no mundo do esporte, né, que não é isso. Para a gente ter resultados, né, nós precisamos o quê? Saber executar o movimento de forma correta, a gente precisa ter uma orientação de como a nossa postura, né, está diante do aparelho, como a gente vai pegar aquilo de forma correta, como que a gente vai levantar aquilo de forma correta, tudo isso são informações importantes e que normalmente somente um personal trainer vai ser capaz de te orientar e capaz de ver em você o seu potencial e como manejar, né, as variáveis possíveis do treinamento para te ajudar. Então, hoje eu vejo essas academias que não têm os profissionais qualificados como, de certa forma, um problema. Porém, essas academias elas são baratas, então elas atraem um grande número de público, né, para elas. Então, tem pessoas que vão lá, elas não querem um profissional, né? Elas querem simplesmente ir lá e fazer aquilo que elas acham que está certo, que elas acham que está correto, né? Então, Isabel, a minha orientação é que se você deseja ir a alguma academia, que você procure um profissional, se veja se aquela academia vai te disponibilizar um profissional para te orientar segundo o treinamento, segundo aquilo que você pretende fazer dentro da academia, porque isso é importante, né? O seu objetivo é emagrecimento, seu objetivo é ganhar músculos, seu objetivo é aumentar a sua resistência
né, cardíaca, cardiorrespiratória, qual que é o seu real objetivo, tá? E também lembrando que dentro do objetivo, né, é interessante eu falar para vocês o que vocês podem fazer, né, para começar a ter o quê? Uma boa orientação sobre como emagrecer, né? Então, voltando ao que eu estava comentando, né, da nutrigenética e da epigenética, a partir do momento que você entende, né, que a nutrição ela é essencial para o seu emagrecimento e que o meio ambiente que você está, né, ele também influencia no seu ganho de peso, né, e no seu emagrecimento, você começa a pensar sobre aquilo que você vai ingerir e como que você vai ingerir, porque isso também é importante. Então, quer ver um exemplo simples de nutrigenética? Só para vocês entenderem de forma assim bem simplificada e exemplificada, vamos dizer assim, hoje existe o que? O câncer de mama, tá? O câncer de mama, né, em algumas pessoas, ele é ativado por um gene, né? Hoje o câncer de mama, a gente sabe que o gene relacionado ao câncer de mama, ele chama BRCA1, né? Então, a maioria das pessoas que fazem esse exame, BRCA1, vem lá, BRCA1 positivo. Se vem positivo, quer dizer o quê? Que aquela pessoa, ela tem probabilidade de ter o câncer de mama, tá? Aí a pessoa tem uma opção. Qual que é a opção que, por exemplo, a Angelina Jolie, ela tomou, né? A mãe dela teve câncer de mama, a tia dela teve câncer de mama, a avó dela teve câncer de mama. Quando ela foi no médico, né, ela pediu o exame genético e veio lá escrito no exame genético dela, BRCA1 positivo. O médico dela orientou ela, vamos fazer uma mamostectomia bilateral radical. O que quer dizer isso? Ela arrancou as duas mamas, tá? Totais, né? Colocou prótese e acabou o problema, né? Agora ela não vai mais manifestar o gene, tá? Relacionado ao câncer de mama. Essa é uma opção, né? Só que é uma opção extrema, porque hoje, né, na parte da nutrição, da nutrologia, nós temos opções. Quais opções que nós temos hoje? Por exemplo, imagine você que crucíferos, que nem, por exemplo, couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, né? Todas as famílias das crucíferas, elas têm dentro dela um nutriente que chama indol 3-carbinol. E a gente sabe que esse indol 3-carbinol, esse nutriente que tem dentro das crucíferas, né? Quando ele é metabolizado pelo corpo, ele tem o quê? A capacidade de ir lá e fazer o quê? Silenciar esse gene, esse BRCA1. Né? Então, ou seja, se você consome crucíferas no seu dia a dia, na sua vida, a sua probabilidade, né, de ativar esse gene, eles diminuem ou quase zeram. Então, hoje, através da nutrição, nós conseguimos isso. E também nós conseguimos isso dentro do quê? Da obesidade. Né? Nós conseguimos ativar os genes, né, por exemplo, do emagrecimento, né, os genes do bem-estar e da qualidade de vida. Bom, gente, eu vou responder aqui mais algumas perguntas, né? E vou também, né, agradecer quem está entrando, né, no portal. Queria agradecer a Isabel, a Ângela, né, ao Edmilson Maemoto, tá? Muito obrigado por vocês terem entrado, tá? A Ângela. E a Ângela Kamamura, ela me fez uma pergunta, tá? Belmiro, você tem Face? Gostaria mais de saber informações sobre treino. Olha, Ângela, sim, eu tenho Facebook, mas o que eu vou orientar você, né, eu vou pedir para você entrar na página da Nutrix, tá? Porque lá é o nosso contato oficial, né, com vocês que querem informações, né, sobre alimentação, sobre suplementação, sobre a parte emocional e também sobre treinos, tá? Então você pode entrar lá na página da Nutrix, lá você vai ter bastante informação, bastante conteúdo, e lá você vai poder mandar uma mensagem diretamente para mim, e aí eu posso responder. Inclusive, se alguém aqui, né, que está assistindo a live quiser assistir, quiser me mandar uma mensagem, tem alguma dúvida, né, pode mandar lá na página da Nutrix, que a gente vai responder com bastante carinho e atenção, tá bom, gente? Né? E também a Isabel Chiga, ela me fez uma pergunta, né? Então, eu fui em uma academia sem preparação nenhuma, comprei a bota e depois descobri que não poderia fazer, né? Ângela Kamamura, porque já estou curtindo a página, mas quero mais informações como profissional na área de nutrição. Bom, Ângela, que bom saber, né, que você já está curtindo a página e que você quer mais informação, né? Então você pode nos fazer uma pergunta lá, manda uma mensagem para a gente, tá? Se tem alguma publicação lá que você gostou, né?
deixa lá o seu comentário também, que a gente pode ir se comunicando por lá, ou você pode, né, mandar mensagem, colocar lá seu WhatsApp, que a gente entre em contato com você também, tá bom, Ângela? Né? E a Isabel, então, Isabel, isso daí acontece que tem algumas academias, né? Na verdade, aqui no Japão, tem alguns utensílios, né, que alguns profissionais usam durante o treino, que não pode entrar dentro da academia, né? Só que cada academia, ela tem o quê? Ela tem as suas próprias diretrizes, né? Então, o interessante é você ir na academia antes e se informar, né? Se você vai poder usar aquela bota, se você vai poder usar, por exemplo, a por exemplo, eu uso luva, né? Eu uso cinta, se aquilo é permitido na academia, né? É interessante você ir conhecer a academia, conversar com os staffs, né? Para você saber o que você vai poder fazer ou não, né? Inclusive tem academias, gente, que não permitem, por exemplo, eu como personal trainer, eles não permitem que eu como personal trainer vá passar, né, orientação para uma outra pessoa, né, que é aluno da academia. Por exemplo, eu pago meu dia, eu vou lá orientar. Tem academia que não permite isso, né? Então, é interessante a gente, antes, né, de nós irmos, nós conhecermos a academia e sabermos, né, como que ela trabalha, como a gente pode, né, trabalhar lá dentro, né, e fazer de forma correta tudo que a gente precisa fazer, tá? E a Raquel Santos está perguntando se aqui no Japão faz exames de genética. Sim, Raquel, fazem sim, tá? Só que essa é uma ótima pergunta, Raquel. É interessante a gente falar, gente, que aqui no Japão, a maioria dos hospitais, eles não disponibilizam esses tipos de exame em hospital. Só que tem uma grande quantidade de clínicas que trabalham com esses exames. Porque no hospital eles não vão te dar o teste genético? Porque no hospital, o ROQUEM, né, não, o seguro de saúde, ele não cobre essa parte. Então, por ele não cobrir essa parte, tem alguns hospitais que não disponibilizam, né? Então, vai ser mais certeza que numa clínica, né, que trabalha com nutrição, com nutrologia, né, com, por exemplo, medicina funcional, né, eles vão ter esses testes genéticos para fornecer. A média, em termos de valor, varia de 40 a 100 mil, dependendo do tipo de exame genético, tá bom? Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns exames genéticos que a gente consegue diagnosticar ou ver em qual fase, né, ou em qual momento da vida daquela pessoa que ela pode ter propensão a Alzheimer, né, que é o EPOE, né, EPOE1, EPOE2, EPOE3 e EPOE4, né, são os testes genéticos que nós temos. Já existe aqui no Japão. E também nós temos a possibilidade de fazer o quê? De pegar esses testes genéticos de outros países, como, por exemplo, Estados Unidos. Nós podemos trazer ele para o Japão, né, fazer, né, que é via saliva, né, e mandar novamente. Com alguns alunos que eu tive, né, alguns exames genéticos que eu precisava fazer dentro da área de nutrição esportiva, a gente pediu dos Estados Unidos, tá bom? Então, é interessante a gente saber que tem essa possibilidade e que é interessante para algumas pessoas também fazerem isso, principalmente as pessoas que já têm histórico na família, tá, de alguma doença relacionada a gene, tá? Então, gente, como eu estava falando de emagrecimento, né, é, acho... o pessoal já falou. A Ângela, né, falou que ela mandou e não chegou. Poxa, Ângela, né, você podia mandar de novo, né? Onegai, né? E a Raquel falou que faz esse tipo de exame. Sim, já faz aqui, né? Então, gente, como eu estava falando sobre a parte de emagrecimento, né? Como a gente sabe que o meio ambiente influencia nos nossos genes e que a nutrição influencia nos nossos genes, como eu estava falando do caso da Angelina Jolie, né? E como eu citei o exemplo, como a nutrição atua nos genes, como é o caso de um nutriente, né? Um suplemento que você pode comprar, chama Indol 3-carbinol, que vem das crucíferas, que ele tem a capacidade de ir lá e silenciar esse gene, esse BRCA1, tá? E da mesma forma como o meio ambiente, né, ele nos induz a sermos obesos. Por exemplo, se você está num ambiente altamente tóxico, tá? Um ambiente onde te predispõe a, por exemplo, a fumaças, né, a certas circunstâncias estressantes, tudo isso daí vai fazer com que você se estresse, com que o seu corpo fique inflamado, e tudo isso vai dificultar com que você tenha um emagrecimento saudável,
tá? Mas realmente, pessoal, de fato, né, de concreto, o que nós podemos introduzir hoje dentro da nossa alimentação que de fato vai nos ajudar a emagrecer, tá? E quais são os primeiros passos? Os primeiros passos para o emagrecimento, né, é o quê? É uma mudança de hábito, né? Então, como eu estava falando da epigenética, da nutrigenética, né, eu estava falando dos elos, né, é interessante você entender que tudo vai começar aqui, na sua cabeça, e com as suas mudanças de hábito, tá? Porque não adianta nada, né, você querer, mas você não mudar, né, você não agir. Então, a partir do momento que você começa a introduzir esses pequenos passos na sua vida e que você começa a ter começa a introduzir, por exemplo, bons alimentos, que você começa a ter bons pensamentos, né? Que você comece a pensar de forma positiva, que você comece a executar atividades físicas de forma moderada, né? No começo, entendeu? E tudo isso daí vai fazer com que os seus genes eles se modifiquem, expressem melhor, entendeu? Uma boa saúde. E isso vai contribuir para um emagrecimento mais fácil, um emagrecimento duradouro, que não vai ter aquele efeito rebote, tá bom? Né? O Paul Yoshitomi, né? A Mayumi Miyasato, né? Gomei, eu não entendi. Ó, bom, o Ricardo Lazarim, boa noite. Boa noite, Ricardo. Tem como fazer dieta saudável sem usar muito suplemento? Nossa, então, Lazarim, né? Essa é uma ótima pergunta, tá? Né? Olha, gente, hoje, se a gente for pensar, né, no mundo atual que nós vivemos, né? Só para vocês terem um exemplo, o tomate que você come hoje, né, não é o tomate que sua avó comia há 50 anos atrás. Então vamos pensar assim, há 50 anos atrás, um tomate, ele tinha o quê? Ele tinha 70% mais nutrientes, tá? Mas de onde surgem esses dados? Funciona assim, gente. Nos Estados Unidos tem um grupo que chama NHEALTH. O que esse NHEALTH faz? Né? Esse NHEALTH é um acrônimo, tá? É uma sigla, né, do Centro de Agricultura norte-americano, e que a cada 5 anos eles fazem o quê? Eles pegam os principais alimentos dentro dos Estados Unidos e veem o nível nutricional desses alimentos, tá? E eles acompanham isso a cada ano. Então já faz 40 anos que o NHealth faz esse estudo. Então só para vocês terem uma base, né, bem sólida, né? Funciona assim, há 40 anos atrás, o tomate, ele tinha 70% mais nutrientes do que o tomate de hoje. A cenoura, ela tinha 45% mais nutrientes do que a cenoura de hoje, tá? A carne de 40 anos atrás, ela apresentava um maior teor de gorduras boas, né, e menos antibióticos do que os de hoje. Então você percebe que a alimentação vem mudando ao longo do tempo. Essa alimentação é o meio ambiente que nós vivemos, né? Porque esses animais, esses alimentos estão na onde a gente mora, né? Tá ali na fazenda, mas é a fazenda que está aqui do lado, ou a fazenda que está ali próxima do vizinho, né? Então esses alimentos vêm de lá. Então, se nós formos pensar em termos o quê? Uma dieta saudável, né? Com os atuais, vamos dizer assim, os atuais nutrientes de hoje que nós encontramos dentro do mercado, com a carne, as hortaliças, os legumes, nós vamos precisar ingerir 2 ou 3 vezes mais alimentos do que os nossos antepassados, do que os nossos avós. Acontece que eu não consigo comer 4 tomates por dia, né? A minha avó come um. Eu preciso comer 4 se eu quiser ter o mesmo nível nutricional daquele tomate de 40 anos atrás. Então, ao invés de eu comer 4 tomates por dia, o que eu prefiro fazer, né? E que é uma recomendação hoje para pessoas que querem ter uma vida mais otimizada, né? Uma vida assim, vamos dizer assim, com uma vida cotidiana corrida e que não tem tanto tempo. O que é interessante você fazer? Bom, você pode comprar uma cápsula que tem os nutrientes do tomate e ingerir. Ela vai substituir o alimento? Não, ela não vai substituir o alimento, mas ela vai fazer com que você ingira menos alimento, tal que você ingira a quantidade que você está acostumado a ingerir, mas aumente o valor nutricional da sua refeição. E a gente sabe que quanto maior o valor nutricional for a sua refeição,
melhor o seu corpo vai absorver, vai metabolizar, vai sintetizar e vai utilizar esses alimentos de forma correta para fazer o quê? Para que você tenha uma vida saudável e que a sua dieta seja saudável. Então, hoje, se nós formos colocar na ponta do lápis mesmo, hoje, para nós termos 100% de uma dieta saudável, nós não conseguimos ter 100% da dieta somente na alimentação. Nós temos que entrar com algum tipo de suplementação adicional para otimizar, né, os nossos resultados, ou otimizar a nossa vida cotidiana que já é tão corrida, tá? Então, ou seja, né, ele fez uma outra pergunta, ou seja, sem muitos gastos, né? Então, tem sim como nós utilizarmos esses principais nutrientes, né? Então, para que vocês possam entender dentro desses nutrientes, como eles atuam, né, na obesidade, quero contar para vocês rapidamente, tá? Uma história de um médico que ele chama Dr. Weston Wendell Price, tá? Ele ganhou o prêmio de nutrição da Academia Americana de Nutrição, tá? Ele ganhou um prêmio de $500.000 e com esse prêmio ele fez o quê? Ele criou a Weston A. Price Foundation, né? Mas lá atrás, quando ele tinha 18 anos, ele morava no Canadá e ele veio para os Estados Unidos estudar odontologia, tá? E ele casou-se. A sua esposa chamava Florence e ela era enfermeira. Então, para vocês entenderem, né, aonde eu vou chegar com isso, imagine assim, olha, ele percorreu durante 14 anos da vida dele tribos que eram o quê? Afastadas da civilização. Mas ele era odontologista, ele se formou em odontologia, tá? Lá nos Estados Unidos, e ele atendia idosos, crianças, né? Pessoas de meia idade. E chegou uma época que ele começou a ver que as crianças elas estavam tendo cárie muito cedo, né? E ele começou a perceber também que as pessoas com mais idade, os idosos, a dentição deles já estavam caindo bem mais cedo do que o habitual. Então ele começou a ver uma curva, né, mudando dentro dos Estados Unidos. E ele começou, justamente nessa época, ele começou a fazer viagens, visitando tribos que estavam afastadas da civilização, ou que não tinham um contato tão próximo com a cidade. E, assim, vamos dizer assim, o que ele ficou espantado quando ele chegava nas tribos é que ele encontrava o quê? Crianças com uma dentição perfeita. E lá na cidade ele já encontrava o quê? Crianças de 4, 5 anos, né? Às vezes de 8, 9 anos, já com a dentição torta, né? Os primeiros leites, os dentes de leite já nasciam, né, deformados, né? E essa deformação continuava, né, depois que os dentes de leite caíam. E lá nas tribos ele encontrou o quê? Crianças com a dentição perfeita. Ele encontrou idosos de 70, 80, 90 anos, gente. Com o quê? Dentes com dentição perfeita. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Tá? Ele começou a ver que as tribos, elas não tinham doenças, eles não tinham problemas associados, né, a um estilo de vida que tinha na cidade. E ele chamou isso de fator X. E em 2008 foi descoberto esse fator X, tá? Que são o quê? As vitaminas lipossolúveis. O que são vitaminas lipossolúveis? São vitaminas que são carreadas no corpo por gordura. Então, respondendo ao Lazarim, né, sem muito gastos, essas vitaminas lipossolúveis, se a gente incluir na nossa alimentação, são as principais vitaminas que nós precisamos ter, né, ou pelo menos suplementar, né, os mais simples possíveis para a gente ter uma dieta saudável e, consequentemente, ter menos obesidade, ou não adquirir a obesidade, que hoje a Organização Mundial da Saúde classifica, né, vamos dizer assim, esse surto de obesidade no mundo, né, como síndrome metabólica. Por que como síndrome metabólica? Porque tem fatores associados, como resistência insulínica, né, a diabetes tipo 2, então tem fatores relacionados também a parte cardíaca, né, doenças relacionadas à parte cardíaca. Então, eles classificaram esse surto como, né, síndrome metabólica. Então, só para você ter uma ideia, se a sua circunferência abdominal ela é maior que 90, provavelmente você já está incluso nesse grupo que tem a síndrome metabólica. Se você tem diabetes tipo 2 ou é pré-diabético, né, ou tem algum tipo de resistência insulínica, você já está incluso, né, vamos dizer assim, nesses dados da Organização Mundial da Saúde.
você já está como, né, com síndrome metabólica, que hoje é uma doença, tá? Que eles classificaram como diabesidade. É aquela pessoa que tem a diabetes, né, mais a obesidade incluída, tá bom? E, bom, o Ricardo ainda complementou, gente. É assim, né? Ovos, batata doce, frango são os pratos principais das pessoas que malham, não é? Existem outros alimentos? Sim, Ricardo, existem outros alimentos, como, por exemplo, a quinoa, né? É interessante, até eu vou complementar com essa pergunta que ele fez, os alimentos que seriam interessantes você incluir, né, na sua rotina para que você consiga emagrecer, né, de forma saudável, né, sem colocar em risco a sua saúde, né? Então, só para que vocês possam entender, esses principais alimentos que eu colocaria, né, seriam quais, né? O primeiro que eu colocaria era o ovo, né, como ele já tinha citado, né? Por que o ovo? O ovo, ele é o segundo melhor alimento do mundo, tá? Ele simplesmente não é simplesmente só o segundo melhor alimento do mundo. Na gema do ovo tem a última vitamina descoberta. Qual que é a última vitamina descoberta? Chama PQQ, pirroloquinone quinonina. Né? O que é essa PQQ ela é responsável? Ela é responsável, uma das funções dela nós temos a célula. Em volta da célula nós temos o citoplasma. Dentro do citoplasma, nós temos uma máquina lá dentro, que chama mitocôndria. É dentro da mitocôndria que nós geramos energia, tá? Então, dentro da mitocôndria encontra-se o quê? A nossa máquina de ATP. ATP é a moeda energética da vida. É isso que nos faz estarmos aqui, que faz o nosso coração bater, é tudo ATP, tá? Então, essa última vitamina descoberta que tem na gema do ovo, que chama PQQ, pirrole, quinone e quinonina, ela é capaz de aumentar, né, a concentração dessas mitocôndrias no citoplasma celular, né? Então, para que vocês entendam como que a nutrição atua no nosso corpo, ela atua dessa forma, colocando bons alimentos. E um alimento que você pode incluir, né, para que você consiga emagrecer de forma saudável, é o ovo, tá? O ovo, ele também tem vitamina B2, ele tem selênio, ele tem vitamina A, folato, vitamina B5, B12, fósforo, vitamina D, K2, vitamina E, vitamina B6, ferro, potássio, cálcio, zinco. O ovo é um super alimento, tá? Para que vocês possam incluir. Dentro, né, dessa pergunta que o Ricardo Lazzarini fez, eu colocaria também o óleo de coco, tá? Porque o óleo de coco ele é composto majoritariamente por ácidos graxos de cadeia média. Acontece que hoje a gente sabe que o ácido cáprico, o ácido caprílico, o ácido mirístico, o ácido láurico, né? Inclusive, gente, o ácido láurico tem no leite materno, né? Eles são o quê? Eles atuam no nosso corpo, né? Modulando hormônios, né? Eles modulam também a leptina, a grelina, que são os hormônios responsáveis à fome e à saciedade, tá? E eles também são o quê? Eles modulam aquilo que a gente chama de gordura adiposa, né? Eles trabalham dessa forma também, modulando isso, tá? Então eu colocaria como o coco, o óleo de coco, né? Como um alimento para você incluir dentro da sua alimentação, para você ter uma dieta, o quê? Para que possa favorecer a sua perda de peso de forma saudável. E também, para quem malha, né, para quem atua dentro do treinamento de resistência, é um alimento que fornece energia. E ele também atua a nível mitocondrial, né, gerando energia nas mitocôndrias, tá bom? E um outro alimento que eu colocaria, que normalmente, né, a maioria dos físicos, dos bodybuilders, das pessoas, eles não costumam comer, mas agora, né, algumas pessoas estão introduzindo, é a quinoa, né? Então a gente sabe que o nosso corpo é composto por mais de 165 milhões de cadeias de aminoácidos, né? E a gente sabe que a quinoa é muito rica em aminoácidos, né? Então eles são essenciais para a nossa vida, né? Então a quinoa, como ela é rica nisso, né? É um nutriente, é um alimento interessante a gente colocar. Só que também a quinoa, é interessante a gente falar que a quinoa ela não tem glúten e ela é rica em ferro, né? Então, mulheres que têm ferritina abaixo, né? Mulheres que menstruam, que têm um ciclo menstrual maior, né, e intenso, é interessante elas colocarem também na alimentação delas
a quinoa, porque a quinoa é rica em o quê? Em ferro. Também ela é rica em vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, potássio, cálcio, vitamina E o que é interessante, ela é rica em fibras. Ela não vai aumentar a sua glicemia, o seu índice glicêmico, né? Então é um alimento super interessante. Na verdade, eu coloco a quinoa como um super alimento, né? E ela é um dos poucos, vamos dizer assim, vegetais, né, que é considerados como uma proteína completa, pela essa cadeia, né, de aminoácidos essenciais que tem nela. E a quinoa também tem uma elevada proporção de proteína, quando comparada a outros grãos. Só para você ter uma ideia, né, a quinoa, ela é considerada o quarto melhor alimento do mundo e ela é considerada como o melhor grão do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, por todos esses fatores que eu falei. Então é interessante a gente colocar, né, para a pessoa que malha, esses alimentos também, tá, Ricardo? Né? Se você malha e você quiser incluir dentro, né, da sua alimentação, é muito interessante, tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa aqui, né, para agradecer a Ângela, ao Ricardo, que mais, ao Michael, ao Márcio Hideaço, a Rosângela Oura, que entrou. Boa noite para vocês, obrigado por estarem assistindo a live, tá? Se vocês ainda não curtiram a página do Portal Me, curte lá, tá? Se você quiser também, pode curtir a página da Nutrix, tá, gente? Lá a gente tem bastante informação, tem bastante conteúdo relevante para vocês, tá? Sobre alimentação, estilo de vida, parte emocional, atividade física, tá? E o Luiz Tsukasi perguntou qual que é a melhor forma para consumir o ovo, cozido ou frito, tá? Então, Tsukasi, respondendo essa pergunta, a melhor opção de a gente consumir o ovo, tá? Para a gente conseguir conservar todos assim os nutrientes e a gente não dividir, né, os quartis do ovo. O que são esses quartis? É para a gente não, vamos dizer assim, quebrar os aminoácidos e não tirar os nutrientes que estão lá dentro. A melhor forma de fazer o ovo é cozido, tá? Só que tem um segredo. Vocês já repararam que tem gente que come o ovo cozido, né? E quando a pessoa corta, na gema, em volta da gema, tá um pouco verde. Então, aquilo lá, gente, é fósforo, tá? E então, aquilo lá, se você cozinha demais, você vai desnaturar os nutrientes que estão na gema, tá? Então, para que você consiga manter todos os nutrientes lá dentro, você faz assim, você coloca o ovo na panela, tá? E você liga. Na hora que começar a ferver, você coloca no seu timer 8 minutos. Quando der 8 minutos, você vai desligar o seu timer, vai tirar o seu ovo da panela e vai dar um choque térmico nele numa água fria. Nesse momento, o ovo ele está no ponto. Ele não vai ter a desnaturação dos quartis dele, tá? Todos os nutrientes vão estar intactos ali, né? E você vai aproveitar tudo de bom que o ovo tem para te oferecer, tá? Que o ovo é um super alimento, tá? O Ricardo perguntou qual que é a melhor, não, qual é melhor e quantos por dia, tá? Então, o ovo, né? Qual que é melhor, né? Se a gente for ver no âmbito nutricional, o melhor ovo que existe é o que? O ovo caipira. Só que acontece que não é todo mundo que tem acesso ao ovo caipira. Então não é porque eu não tenho acesso ao ovo caipira que eu não vá comer ovo de granja, tá? Então, hoje, né, qual que é a recomendação de ovos por dia? Não existe uma recomendação. A recomendação que se tem é que assim, as pessoas que comem ovos, né, cozidos ou fritos em jejum, ela pode criar uma resistência, né, ao ovo, né? Então não é interessante ela colocar no café da manhã dela, por exemplo, ovos todos os dias, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas ou não têm na sua rotina os ovos, né? Então, o que é interessante? Você comer ovos no almoço e na janta. E de vez em quando, ou eventualmente, no café da manhã. Se você já malha, você já tem um hábito de vida, ou um estilo de vida, né, que você já tinha os ovos dentro da sua rotina, do seu habitual, você pode continuar consumindo, tá? Mas é interessante a gente fazer por ciclos, né? Fazer por períodos, né? Esse rodízio, tá? Uma semana ou 2 ou 3 semanas a gente come os ovos, depois a gente fica uma semana sem comer os ovos de manhã, tá? Para a gente ir fazendo esse rodízio, para a gente não criar essa sensibilidade ao ovo, tá? E também
Ah, gente, também a Mariana Silva, Mona. E, e qual é o primeiro melhor alimento? Bom, que pergunta da hora, Mariana. Olha, o primeiro e melhor alimento do mundo é o leite materno. Não tem nada na natureza que se compare ao leite materno para nós, seres humanos, tá? Então, para você ter uma ideia, dentro do leite materno, ele é composto por tudo, todos os hormônios, todos os nutrientes, todas as proteínas, os carboidratos, né, os lipídios, as gorduras que nós precisamos para o quê? Para criar tecido, regenerar tecido, para criar novos neurônios, para dar energia, entendeu? Para criar ossos. Então, o leite materno, ele é o primeiro e o melhor alimento que nós podemos ingerir. Acontece que nós temos um período para ingerir esse leite materno. E nós, como os adultos, nós não temos essa opção, né? E é aí que entra o que eu estava falando sobre o quê? A suplementação. Que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Dentro lá dos Estados Unidos, né, é comum, não só nos Estados Unidos, como na Europa, os principais países da Europa, Alemanha, Suíça, né, eles terem o quê? Eles terem uma suplementação de o quê? Colostro, né, bovino, para você ingerir. Dentro do colostro bovino, eles têm o que nós chamamos de imunoglobulinas e prolinas ricas em polipeptídeos, que são conhecidos como os PRPs. Tá? O que essas imunoglobulinas, que é IgE, IgA, IgM, né, IgA, que elas têm, que elas favorecem? Elas deixam o nosso sistema imune intacto, ou elas o que? Elas aumentam o nosso sistema imune. E essas prolinas ricas em polipeptídeos, elas também, elas entram como cofator, né, na síntese para gerar, por exemplo, as células T, que vão lutar na guerra contra os patógenos que entram no nosso corpo. Então, hoje a gente tem essa opção de comprar colostro, né, bovino, e ingerir ele, né? É uma forma da gente nos manter mais saudáveis, mais ativos e aumentar o nosso sistema imune. E também, gente, eu quero lembrar para vocês, né, que eu e o Michael Ueda, tá? Para quem não conhece o Michael Ueda, ele é coaching, tá? Aqui no Japão, formado por uma escola japonesa, tá? Ele é coach de emagrecimento também, ele também trabalha com PNL, tá? Ele é o meu parceiro na Nutrix, tá? Somos nós dois que fazemos o quê? Nós criamos o quê? Protocolos para você na parte de nutrição, na parte de atividade física e na parte de comportamento, porque, como eu falei para vocês, às vezes a parte comportamental ela é tão importante, a parte emocional é tão importante quanto a parte nutricional, né? Então nós fazemos um trabalho conjunto. Então é bom lembrar para vocês, para quem, né, não conhece, o Michael é meu parceiro lá na página da Nutrix, tá?